Graça e paz, bom dia! Hoje nós vamos concluir o capítulo 3 de Filipenses. Nesse capítulo, a partir do versículo 12, Paulo vai falar sobre a soberana vocação. Olha que aprendizado Paulo nos dá. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. A perfeição nós não vamos alcançar aqui na terra. Ou acontecerá conosco como Elias, como Enoque, e seremos arrebatados. Mas Paulo está dizendo, mas prossigo, ou seja, eu não paro. Eu luto por isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo está dizendo, eu esqueço aquilo que lá atrás ficou. Olha que Paulo tinha muita lembrança ruim. Paulo foi perseguidor do Evangelho de Cristo, então certamente Paulo contribuiu para a morte de muitos servos de Deus. E tudo isso pesava na mente dele. Nós sabemos que muitas das vezes nós, lá atrás no nosso passado, fizemos coisas que entristeceram a Deus e que muitas das vezes hoje fica vindo em nossa mente. E isso nos causa tristeza. Então Paulo, ele não tinha alcançado ainda, mas ele lutava por isso e ele fazia uma coisa que nós precisamos fazer. Esquecia das coisas que para trás ficaram, das coisas boas ou ruins, porque o passado ele não volta. Então, se foram coisas boas, esqueça a si mesmo. Viva o hoje. Se foi coisa ruim, esqueça mais ainda, porque lembrar de coisa ruim não edifica ninguém. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio de Paulo, ele sabia que ele não ia conquistar aqui na terra. Hoje nós vivemos numa carreira muito grande para conquistar coisas aqui na terra, coisas que são vãs. Mas Paulo sabia que o alvo era a soberana vocação. E que soberana vocação é essa? A salvação eterna, a glória que nos espera. Todos, pois, que somos perfeitos, aí você diz, e ele se contradiz, diz que é perfeito, somos perfeitos porque estamos em Cristo lutando por isso. Ele não quis falar de perfeição terrena. Tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Então, devemos pedir sempre a Deus para nos esclarecer esse entendimento do que é realmente precioso em nossa vida. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Alcançamos a fé salvífica, que nos permite ser salvos. E vamos lutar por isso. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, ele procurava ao máximo ser parecido com Jesus. Ninguém vai conseguir ser igual a Jesus aqui na terra. Como eu já falei, se fôssemos igual a Jesus, seríamos arrebatados. Ninguém vai ser como Jesus. Mas nós vamos lutar para alcançar o mais próximo disso. Como? Seguindo o que está escrito na palavra. Sendo manso e humilde de coração. Jesus disse, sede manso e humilde de coração, como eu sou. Então, Paulo, eu entendo que ele tentava ao máximo ser esse homem manso e humilde de coração como Jesus. E aí ele se coloca como exemplo dos irmãos e diz, sede meus imitadores. Certamente tinha alguma coisa que Paulo fazia que não era de se orgulhar. Ele fala sobre isso também. Então não imite isso, imite o que é bom. Imite o que é bom, porque todo ser humano tem algo bom e tem algo ruim. Então, eu já me decepcionei com várias pessoas, mas também certamente eu já decepcionei várias pessoas, porque não somos perfeitos em carne ainda. Estamos lutando para alcançar a soberana vocação, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Não, isso é muito sério. Como assim inimigos da cruz? Inimigos da cruz são aquelas pessoas que, de alguma forma, elas
se desviam no caminho, se desviam da vontade de Deus, se desviam da obra, e agora elas se tornam inimigas da cruz, porque ainda sendo cristão, ainda estando dentro da igreja, ainda até chorando, como Paulo diz, começa a conduzir outras pessoas por outra direção, que não é a direção da palavra de Deus. E aí são pessoas que alcançam um certo crédito, e aí elas conseguem afetar a mente, o psicológico de algumas pessoas, e aí começam a desviar pessoas do caminho que Deus delegou para aquela pessoa. Cada um recebemos de Deus uma missão, uma tarefa para realizarmos aqui na Terra. E se eu decidir mudar a rota, eu não preciso querer que você mude também. Então, às vezes, a gente não percebe isso e está no meio de nós, porque Ele está entre nós, andam conosco, até choram. Mas são inimigos da cruz. Aquele que leva o outro a tropeçar de alguma forma é inimigo da cruz. O destino deles, olha só como Paulo é bem claro nisso. O destino dessas pessoas que fazem isso é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nossa pátria, todo cristão, todo crente, todo filho de Deus precisa ter isso em mente. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus. Ele vai vir nos buscar, ele vai vir do céu. E aí ele diz, mas essas pessoas, elas só se preocupam com as coisas terrenas. E tem muita gente que tem uma missão a cumprir, a realizar, e que não está realizando por orgulho e por vaidade dessa terra. Sabe, Jesus disse que quando nós buscamos a Ele, o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas ninguém confia nisso. Todo mundo corre feito um louco em busca de uma vida melhor aqui nessa terra. Não é pecado você querer ter uma vida boa, mas você peca quando você coloca seu coração em buscar isso incansavelmente. E aí você estuda, trabalha, estuda, corre para lá, corre para cá, arranja um trabalho, mas não é suficiente, quer outro, depois quer outro. E quando é que você vai fazer a obra de Deus? Você não vai ter tempo. E aí as pessoas dizem, está tirando todo o meu tempo a obra de Deus. Não, tá não. A obra de Deus não sufoca ninguém. Nós nos sufocamos correndo atrás de muitas coisas dessa terra. Por isso que nós nos sufocamos. Mas a obra de Deus é linda, é perfeita. E Paulo sabia desse valor. Por isso que ele gastou a vida dele todinha, depois que ele conheceu Jesus, somente para servi-lo. Vivendo com tão pouco, vivendo da ajuda das pessoas. Olha aí. Mas entendendo que a pátria dele estava na glória e que ele iria alcançar. E no dia que ele foi decapitado, ele alcançou essa glória. Chegou diante do trono de Deus. Que maravilha. Vamos orar? Amado Deus, eu te agradeço porque a tua palavra é tão linda, tão poderosa, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos aqui em carne, erramos muito, somos muito falhos, mas nos faz ter a visão de Paulo, a revelação que o Senhor revelou a Paulo, Senhor, para encontrarmos em Ti essa satisfação, esse contentamento, essa alegria, esse preenchimento de alma que não nos para as adversidades. Paulo passou por tantas adversidades, perdeu suas riquezas, vivia de um canto para outro e o Senhor enviando pessoas para o ajudar a fazer a missão, preso em cadeias e os irmãos indo lá levar alguma contribuição e ele era tão feliz contigo, Senhor. Ele entendeu que a nossa pátria não é aqui, que nós possamos ter esse entendimento, Pai, e nos sentirmos felizes por compreender essa grande verdade e que nós venhamos dedicar a nossa vida para Ti, Senhor, todos os dias. Fica conosco. Toma este dia em Tuas mãos, essa semana, que seja um dia abençoado, cheio da Tua glória, da Tua presença e da providência divina na vida de cada um de nós. Eu te peço, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Compartilha esse vídeo com mais alguém. Deus te abençoe.